Respeito. Uma palavra simples, mas com um significado vasto e muitas vezes mal interpretado. Geralmente, associamos respeito ao poder ou à autoridade, à ideia de ser temido ou admirado por outros. No entanto, o respeito verdadeiro é algo mais profundo e sutil, algo que se conquista de dentro para fora, sem necessidade de imposição ou de uma fachada de força inabalável. O respeito genuíno começa no autoconhecimento. Quando somos capazes de entender nossas próprias limitações e forças, estamos mais preparados para interagir com os outros de forma autêntica. Não é sobre criar uma imagem infalível ou mostrar perfeição, mas sobre ser honesto consigo mesmo e com os outros. Esse respeito vem do reconhecimento da nossa humanidade. E é isso que atrai o respeito das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes pensamos que para sermos respeitados, precisamos agir como se fôssemos inatingíveis ou inquebráveis. Na verdade, o que realmente conquista o respeito é a nossa capacidade de nos manter firmes nas nossas convicções e valores, sem abrir mão de nossa humanidade. Ao demonstrarmos compreensão, empatia e, ao mesmo tempo, convicção nas nossas ações, mostramos que o respeito que merecemos é um reflexo genuíno de quem somos, não do que tentamos parecer. Respeito, portanto, não é algo que se exige, mas algo que se constrói por meio de nossas atitudes diárias e do nosso comportamento consistente. Ao longo deste texto, vamos explorar como esse conceito de respeito se entrelaça com o equilíbrio entre força e vulnerabilidade, e como podemos conquistar respeito sem abrir mão de nossa empatia. Quando pensamos em força, a primeira imagem que nos vem à mente é, muitas vezes, a de alguém robusto, resistente, capaz de suportar qualquer desafio sem demonstrar fraqueza. Na sociedade atual, a força é frequentemente associada à capacidade de manter a compostura, de agir com firmeza e de não se deixar abalar por adversidades. No entanto, a verdadeira força não está em criar uma fachada inquebrável, mas em ter a capacidade de se manter firme em meio às tempestades internas e externas, enquanto ainda se preserva como ser humano. A força interna é aquela que surge do autoconhecimento, da autodisciplina e da resiliência emocional. Não é sobre nunca falhar ou parecer imune a emoções, mas sim sobre saber como lidar com os desafios de maneira construtiva. Aqueles que exibem essa força interna não estão preocupados em provar sua invulnerabilidade. Ao contrário, estão focados em agir de acordo com seus valores, independentemente da pressão externa. No entanto, muitas vezes confundimos a ideia de força com rigidez emocional. A imagem tradicional de alguém forte sugere uma pessoa que se mantém indiferente, que não mostra emoções, que evita se expor. Esse tipo de força pode gerar respeito superficial, mas não é sustentável a longo prazo. No fundo, ele cria barreiras entre a pessoa e os outros, tornando difícil a criação de conexões genuínas. A verdadeira força é aquela que vem de dentro, que se baseia no controle e na maturidade emocional. Ela não exige que escondamos nossas fraquezas, mas que saibamos como administrar nossas emoções de maneira saudável. Quando conseguimos demonstrar essa força sem nos tornar frios ou distantes, ganhamos respeito de maneira autêntica e duradoura. Vulnerabilidade. Muitos a veem como um sinal de fraqueza, algo que deve ser evitado a todo custo, especialmente quando o objetivo é conquistar respeito. No entanto, essa visão é limitada. A vulnerabilidade, longe de ser um defeito, é, na verdade, uma poderosa aliada na construção de relações autênticas e respeitosas. Ela nos permite conectar com os outros em um nível mais profundo,
permitindo que compartilhemos nossas experiências e desafios sem o medo de sermos julgados. Quando mostramos nossa vulnerabilidade, estamos, na verdade, revelando nossa humanidade. Não há nada mais respeitável do que alguém que é capaz de ser aberto sobre suas lutas e limitações. Isso não significa que devemos expor todas as nossas fraquezas sem filtro, mas sim que, ao sermos sinceros sobre nossas dificuldades, mostramos uma coragem rara, a coragem de ser quem realmente somos. A vulnerabilidade é a porta de entrada para a empatia. Quando alguém se abre e mostra suas falhas ou incertezas, isso cria um espaço onde a empatia pode florescer. Os outros, ao verem nossa sinceridade, são mais inclinados a se conectar conosco e oferecer apoio, criando uma relação de respeito mútuo. Ao contrário do que se pensa, ser vulnerável não nos faz fracos. Na verdade, torna-nos mais fortes, pois é uma escolha consciente de abraçar nossa totalidade, luz e sombra. Além disso, ao sermos vulneráveis, demonstramos uma confiança genuína nas pessoas ao nosso redor, mostrando que acreditamos na capacidade delas de compreender e respeitar nossa humanidade. Essa confiança não só cria respeito, mas também fortalece os laços que compartilhamos com os outros. A verdadeira força não está em esconder nossas fraquezas, mas em saber quando e como compartilhá-las de maneira construtiva. Entre força e vulnerabilidade. Encontrar o equilíbrio entre força e vulnerabilidade é um dos maiores desafios que podemos enfrentar ao longo da vida. Muitos acreditam que essas duas qualidades são opostas e que é necessário escolher uma ou outra. Ser forte, imune às emoções, ou ser vulnerável, demonstrando fraqueza. Mas a verdade é que essas qualidades podem e devem coexistir. O segredo está em entender como integrá-las de maneira harmoniosa, criando uma pessoa que é firme, mas não insensível, autossuficiente, mas não isolada. A verdadeira força não é sobre ser intransigente, infalível ou emocionalmente desconectado. Ela está em nossa capacidade de manter a integridade e a clareza, mesmo diante das adversidades. No entanto, a vulnerabilidade também não é algo a ser evitado. Ela é a chave para a conexão genuína e a empatia. A questão não é ser fraco ou forte, mas ser capaz de saber quando demonstrar cada uma dessas qualidades. Um exemplo disso pode ser visto em líderes que não apenas tomam decisões firmes e estratégicas, mas também demonstram uma humanidade que os torna acessíveis aos outros. Eles sabem quando serem resolutos, sem se deixar abalar pelas emoções, e sabem quando abrir o coração, mostrando empatia e compreensão pelos desafios enfrentados pelos outros. Esse equilíbrio é o que os torna não apenas respeitados, mas admirados. Na vida pessoal, esse equilíbrio também é crucial. Nossos relacionamentos são mais profundos e duradouros quando somos capazes de ser tanto fortes quanto vulneráveis. Por exemplo, em uma amizade, ser forte significa apoiar o outro quando ele precisa, oferecendo conselhos sábios e uma presença sólida. Ao mesmo tempo, ser vulnerável significa também abrir-se sobre suas próprias lutas e desafios, permitindo que a outra pessoa o apoie. Quando ambos se permitem ser fortes e vulneráveis ao mesmo tempo, cria-se um laço baseado no respeito mútuo e na confiança. Essa habilidade de equilibrar forças opostas também se aplica ao ambiente de trabalho. Um líder que demonstra força e vulnerabilidade é capaz de tomar decisões difíceis sem perder o respeito de sua equipe, mas também sabe ouvir, compreender e, quando necessário, mostrar seu lado humano. Esse equilíbrio cria um ambiente de respeito genuíno, onde todos se sentem vistos e valorizados, não por suas habilidades em esconder emoções,
mas por sua capacidade de lidar com elas de maneira madura. Em última análise, o equilíbrio entre força e vulnerabilidade não é uma luta constante, mas uma prática diária de autoconsciência e autocontrole. Ao aprender a gerenciar essas duas qualidades, podemos conquistar respeito de maneira profunda e verdadeira, criando conexões mais significativas com os outros. Encontrar o equilíbrio entre força e vulnerabilidade é uma habilidade que, como qualquer outra, precisa ser praticada diariamente. Não se trata de ser forte o tempo todo, nem de se permitir ser vulnerável a qualquer momento. Trata-se de entender quando e como cada qualidade pode ser mais eficaz. Aqui, vamos explorar algumas maneiras de aplicar esse equilíbrio em situações cotidianas, seja no ambiente de trabalho, nas amizades ou na família. No ambiente de trabalho, o equilíbrio entre força e vulnerabilidade é especialmente importante para líderes e colegas. Por exemplo, quando se enfrenta uma crise, mostrar força é essencial. Manter a calma, tomar decisões firmes e mostrar clareza diante de dificuldades transmite confiança à equipe. No entanto, isso não significa que você deve ser imune a emoções. Ao contrário, é importante, de vez em quando, admitir que a situação é difícil e compartilhar suas preocupações com a equipe. Mostrar vulnerabilidade nesse contexto cria um ambiente onde todos se sentem mais à vontade para contribuir, sabendo que a liderança é humana e acessível. Nas amizades, esse equilíbrio é igualmente importante. Em um momento de apoio a um amigo que está passando por dificuldades, a força pode ser expressa ao oferecer conselhos sábios e apoio emocional. No entanto, a vulnerabilidade entra em cena quando você compartilha suas próprias experiências e dificuldades, permitindo que o outro veja que, mesmo em tempos difíceis, você está lá como um igual, não apenas como alguém que oferece soluções. Isso fortalece o laço de amizade e gera respeito mútuo, pois ambas as partes se sentem compreendidas e apoiadas. Na família, especialmente em relações parentais, o equilíbrio entre força e vulnerabilidade pode ser crucial. Pais que conseguem demonstrar firmeza nas regras e orientações, mas também se mostram vulneráveis ao admitir erros ou expressar sentimentos de incerteza, conseguem criar um ambiente de respeito mútuo e confiança. A vulnerabilidade aqui não significa fraqueza, mas uma forma de humanizar a autoridade, tornando os relacionamentos familiares mais saudáveis e autênticos. Em todas essas situações, a chave está na percepção de que ser humano é ter forças e fraquezas, e saber navegar entre esses dois aspectos de maneira cuidadosa e respeitosa. A prática contínua desse equilíbrio ajuda a criar um ambiente onde todos se sentem respeitados, compreendidos e valorizados. Exemplos de pessoas que conquistaram respeito ao demonstrar empatia e força. Ao longo da história, muitas figuras públicas e líderes conseguiram conquistar respeito e admiração ao equilibrar força e vulnerabilidade. Esses exemplos mostram que ser autêntico, humano e ao mesmo tempo firme nas convicções é uma combinação poderosa para gerar respeito de forma genuína. Um exemplo clássico é Nelson Mandela, que durante sua luta contra o apartheid demonstrou uma força imensa ao permanecer firme em suas crenças, mesmo após 27 anos de prisão. Mas, ao mesmo tempo, Mandela se mostrou vulnerável ao abrir mão do rancor e da vingança, buscando a reconciliação em vez de perpetuar o ciclo de ódio. Sua capacidade de manter a dignidade e, ao mesmo tempo, expressar empatia pelos seus inimigos foi crucial para o respeito que conquistou, tanto nacional quanto internacionalmente. No mundo corporativo, Satya Nadella
o CEO da Microsoft, é um exemplo de como empatia e força podem ser combinadas de forma eficaz. Ao assumir o cargo, ele trouxe uma abordagem mais humanizada à liderança, enfatizando a importância de uma cultura inclusiva e empática. Nadella não apenas tomou decisões estratégicas importantes para o crescimento da Microsoft, mas também demonstrou vulnerabilidade ao falar sobre desafios pessoais, como a criação de um filho com deficiência. Essa transparência, junto com sua habilidade de liderar a empresa, com uma visão clara e firme, ganhou-lhe o respeito de seus colaboradores e do mercado. Outro exemplo notável é Brené Brown, pesquisadora e autora de diversos livros sobre vulnerabilidade e coragem. Brown tem se destacado ao defender a importância da vulnerabilidade, mostrando que ela não é fraqueza, mas uma característica fundamental para a construção de confiança e respeito nos relacionamentos. Sua própria vulnerabilidade ao compartilhar suas experiências e descobertas sobre a imperfeição humana tornou-a uma figura respeitada no mundo do desenvolvimento pessoal e da liderança. Esses exemplos nos ensinam que a verdadeira força está em saber demonstrar empatia e vulnerabilidade quando necessário, e que essa combinação pode, de fato, gerar respeito genuíno e duradouro. O respeito como reflexo de autenticidade e equilíbrio. Ao longo dessa jornada, exploramos a complexa relação entre força, vulnerabilidade e respeito. Descobrimos que o respeito genuíno não vem da imposição de uma imagem de invulnerabilidade ou da ocultação das nossas fraquezas, mas da nossa capacidade de ser autênticos, de demonstrar que somos humanos, com nossas forças e nossas vulnerabilidades, e ainda assim manter nossa integridade. A verdadeira força não é sinônimo de rigidez emocional ou de indiferença diante das dificuldades. Ela reside em nossa capacidade de nos manter firmes, mesmo quando estamos emocionalmente expostos. Ela é a resiliência que nos permite lidar com as adversidades de forma construtiva, sem nos perdermos ou nos desconectarmos de quem realmente somos. Essa força se torna ainda mais poderosa quando é complementada pela vulnerabilidade. Ao permitir-nos ser vulneráveis, mostramos que estamos dispostos a nos conectar com os outros em um nível mais profundo, que não temos medo de mostrar nossa humanidade. Por outro lado, a vulnerabilidade, longe de ser uma fraqueza, é um ponto de força fundamental. Ela permite que nos mostremos como somos, sem máscaras ou defesas, e cria um espaço para que a empatia floresça. Quando somos vulneráveis, damos aos outros permissão para também serem autênticos, o que fortalece as relações e cria uma base sólida de respeito mútuo. Mostrar vulnerabilidade exige coragem, e é essa coragem que gera respeito. Conquistar respeito é, portanto, uma prática contínua de equilíbrio. Não é sobre se fazer de inacessível ou imbatível, mas sobre ser alguém que está ciente de suas limitações e forças e que é capaz de mostrar ambas com graça e integridade. O respeito que conquistamos dessa forma não é superficial, mas profundo e duradouro, pois é fundamentado na autenticidade. Ao integrar força e vulnerabilidade em nossas interações diárias, seja no trabalho, nas amizades ou nas relações familiares, começamos a criar um ambiente onde o respeito é natural. Ele surge de uma convivência genuína, onde as pessoas se sentem vistas e ouvidas por quem realmente somos, e não por quem tentamos parecer ser. O respeito não é algo que podemos forçar ou exigir. Ele é conquistado ao longo do tempo, por meio de ações consistentes, baseadas em um equilíbrio saudável entre força e vulnerabilidade. Quando conseguimos dominar esse equilíbrio,
Não apenas ganhamos respeito, ganhamos relações mais profundas, mais significativas e mais duradouras. Se você quer mais conteúdos como este, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E agora eu te pergunto, qual o primeiro passo que você vai dar hoje? Comenta aqui embaixo